A equipe carregou um dos seus nas costas por 18 andares após o prédio desabar. O chamado do inferno. O rádio crepitou às 13h47 da tarde, com o código que nenhum bombeiro quer ouvir, seguido do número que faz o estômago revirar. Incêndio estrutural. 24 andares. Vítimas presas nos pisos superiores. Capitão Marcelo Santos fechou os olhos por fração de segundo antes de apertar o botão de resposta. Tempo suficiente para invocar a calma que 15 anos de serviço lhe ensinaram a carregar como segunda pele. A sirene rasgou o silêncio da tarde de terça-feira, enquanto o caminhão vermelho acelerava pelas ruas congestionadas do centro, motoristas se afastando em movimentos desesperados para abrir passagem. No banco traseiro, 4 pares de mãos verificavam equipamentos com precisão mecânica nascida da repetição: capacetes, máscaras, cilindros de oxigênio, cordas, machados. Ninguém falava. O silêncio antes da tempestade carregava peso próprio, denso como fumaça, que ainda não podiam ver, mas sabiam que os esperava. Marcelo observava a cidade passar pela janela, arranha-céus refletindo o sol da tarde, pedestres pausando para olhar o caminhão passar, alheios ao fato de que em alguns quilômetros dali, pessoas lutavam para respirar, enquanto chamas consumiam concreto e aço. Havia algo primitivo em incêndios de grande proporção. Algo que desafiava a arrogância humana de ter domado o fogo milênios atrás. Fogo em estruturas verticais era particularmente cruel, transformando escadas de escape em chaminés, elevadores em fornos, janelas em únicas saídas que significavam morte certa de outra forma. Ele conhecia as estatísticas, os protocolos, os procedimentos. Conhecia também as histórias que veteranos contavam em voz baixa. Aquelas que nunca entravam em relatórios oficiais sobre decisões impossíveis tomadas em frações de segundo, quando não havia opção certa, apenas opções terríveis, entre as quais escolher a menos pior. O prédio surgiu no horizonte como monólito fumegante, chamas laranjas lambendo as janelas dos andares superiores, fumaça negra subindo em coluna que manchava o céu azul. Marcelo sentiu o aperto familiar no peito, mistura de adrenalina e medo, controlado que nunca desaparecia completamente, apenas era domado e canalizado. O comando de campo já estava estabelecido quando chegaram, caminhões de outras estações formando perímetro, mangueiras desdobradas como serpentes pelo asfalto, comandante-geral coordenando evacuação pelo megafone. Marcelo saltou antes mesmo do veículo parar completamente, botas tocando o chão com solidez que contrastava com o caos ao redor. Encontrou o comandante, cercado por tablets e rádios, expressão tensa sob o capacete. Situação crítica, Santos. Incêndio começou no 12º andar, sala de servidor com curto-circuito. Propagou rápido pelos dutos de ventilação. Temos evacuação em andamento, mas reportes de pessoas presas do 15º ao 21º. Preciso que sua equipe suba pela escadaria oeste. É a menos comprometida. Foco em varrer os andares superiores. Tirar quem ainda está preso. Equipes de apoio vão trabalhar os andares médios. Marcelo assentiu, mente já processando informações, calculando tempos, avaliando riscos. Virou-se para sua equipe que se aproximava em formação instintiva. Tenente Paula Mendes, 10 anos de serviço, olhar afiado que não perdia detalhes, especialista em resgate técnico. Lucas Ferreira, veterano de 12 anos, corpo compacto mas força surpreendente, o tipo de homem que você queria ao lado quando tudo dava errado. Rodrigo Almeida, 2 anos desde a formatura, ainda carregando aquela mistura de entusiasmo e insegurança que marcava os novatos, sempre tentando provar valor. A ordem foi dada com economia de palavras. Subimos pela ala oeste, andares 15 ao 21, varredura completa, evacuação prioritária, comunicação constante. Ninguém se separa. Todos entenderam o que não foi dito. Se algo der errado lá em cima, o tempo de resposta para resgate seria lento demais. Eles seriam seus próprios salvadores ou suas próprias vítimas. Paula conferiu o equipamento de Rodrigo com mãos experientes, ajustando a máscara que ele colocara ligeiramente torta. Lucas bateu no ombro de Marcelo, gesto silencioso que dizia tudo o que precisava ser dito. Eles entraram no prédio como organismo único, 4 pessoas movendo-se com sincronia nascida de treinamento e confiança mútua. O saguão estava caótico,
pessoas descendo em ondas desordenadas, seguranças tentando manter controle, alarmes tocando em cacofonia que perfurava os tímpanos. A temperatura subia visivelmente a cada andar, o ar ficando denso mesmo antes de acionarem as máscaras. A subida. A escadaria oeste era estreita, projetada mais para emergências do que uso regular. Paredes de concreto nua, ecoando cada passo das botas pesadas. Marcelo liderava, lanterna cortando a fumaça que começava a preencher os espaços. Paula logo atrás com um detector térmico na mão, números digitais saltando conforme subiam. Lucas vinha em terceiro, carregando equipamento extra de resgate, e Rodrigo fechava a formação, cabeça girando para todos os lados, como animal em alerta. Cruzaram com civis nos primeiros andares, rostos pálidos de pânico, alguns tossindo violentamente, outros ajudando colegas feridos. Marcelo orientava cada grupo rapidamente. Continuem descendo. Não usem elevadores, mantenham calma. Equipes médicas esperando embaixo. Cada segundo parado era segundo perdido, mas deixar pessoas desorientadas podia causar mais mortes. No 10º andar, a fumaça engrossou drasticamente. Máscaras foram acionadas. O som da própria respiração amplificado pelo equipamento. A temperatura tinha subido pelo menos 20 graus, suor escorrendo por baixo das roupas pesadas de proteção. Paula checava constantemente as paredes e portas com o detector, procurando pontos críticos de calor que indicassem fogo do outro lado. Passaram por porta com temperatura de 400 graus, metal quente ao toque mesmo através das luvas. O que quer que estivesse acontecendo do outro lado daquela porta não era assunto deles naquele momento. Missão era clara: andares superiores. Rodrigo tropeçou no 12º andar, pegando-se no corrimão, e Marcelo viu o lampejo de vergonha cruzar o rosto jovem através da máscara. Todos tropeçam, disse com voz abafada pelo respirador. Concentra na próxima passada. 15º andar. Primeira varredura. Paula empurrou a porta corta-fogo e foram recebidos por corredor preenchido com fumaça cinza, mas sem chamas visíveis. Escritórios de consultoria, placas indicando empresas de tecnologia e advocacia. Começaram a varredura sistemática, abrindo cada porta, gritando, procurando por pessoas escondidas embaixo de mesas ou trancadas em banheiros. Encontraram 3 pessoas no 15º, funcionário mais velho que tinha voltado para pegar documentos e ficara desorientado, e 2 mulheres que se esconderam em sala de reuniões. Lucas as guiou até a escadaria. Instruções firmes, mas tranquilizadoras. Continuaram subindo. 16º, 17º. A cada andar, a situação piorava incrementalmente. Mais fumaça, mais calor, menos visibilidade. Sinais estruturais preocupantes começavam a aparecer. Rachaduras nas paredes, portas empenadas pelo calor, sprinklers que falharam ou já esgotaram a água. No 18º andar, enquanto Paula abria a porta corta-fogo, o prédio gemeu. Não era som comum de estrutura sob estresse. Era algo mais profundo, visceral, o tipo de som que registra no nível primordial do cérebro como aviso de perigo mortal. Marcelo congelou, mão erguida pedindo silêncio. Todos pararam. Por 5 segundos eternos escutaram. O gemido veio novamente, reverberando pelas paredes, e então um estalo distante mas alto como tiro de canhão. Paula olhou para o detector térmico, números dançando descontrolados. A estrutura está comprometida, disse voz tensa. Precisamos acelerar. Entraram no 18º com urgência renovada, dividindo-se em duplas para cobrir mais território rápido. Marcelo com Paula checando o lado leste. Lucas com Rodrigo pelo oeste. O corredor estava mais danificado que os anteriores. Teto com marcas de carbonização, carpete fumegando em alguns pontos. Marcelo e Paula encontraram sala de reuniões com 5 pessoas amontoadas perto da janela, tentando quebrá-la com cadeira. Paula as organizou rapidamente, verificando se alguém estava ferido, enquanto Marcelo radiava para Lucas. 5 civis no leste, vamos. Descer com eles. Qual situação aí? Silêncio do rádio. Marcelo repetiu. Lucas, confirma a situação. A resposta veio entrecortada, estática interferindo. Encontramos Jesus Cristo. Precisa estrutura. Então, o mundo explodiu em som e fúria. A onda de choque jogou Marcelo contra a parede. Impacto batendo o ar dos pulmões. O chão tremeu violentamente como terremoto.
Luzes piscaram e apagaram, deixando apenas as lanternas cortando a escuridão. Súbita, gritos, fumaça ainda mais densa jorrando por alguma abertura nova. Marcelo lutou para focar através da tontura. Paula estava de pé, ajudando os civis aterrorizados. Ele cambaleou para o corredor, lanterna cortando a névoa negra. Lucas! Rodrigo! Respondam! O colapso. O corredor oeste não existia mais na forma que tinha 30 segundos atrás. O teto tinha desabado parcialmente. Vigas de aço retorcidas pendendo em ângulos impossíveis, concreto fragmentado, cobrindo o chão em montes irregulares. Chamas lambiam através das aberturas recém-criadas, iluminando a destruição com luz alaranjada dançante. Marcelo avançou, pisando cuidadosamente sobre escombros instáveis, coração martelando contra as costelas. Paula apareceu ao seu lado, tendo entregado os civis para a equipe de apoio que subia. Através da fumaça e destroços, Marcelo viu movimento. Rodrigo emergia de trás de uma coluna, caída, máscara rachada, sangue escorrendo de um corte na testa, mas andando. Atrás dele, a cena que Marcelo já vira em pesadelos. Lucas estava no chão, metade do corpo coberto por escombros de concreto e metal. Uma viga de aço, não mais grossa que 15 centímetros, mas pesando facilmente 200 quilos, atravessava sua perna direita abaixo do joelho. O veterano estava consciente, face contorcida em agonia silenciosa, mãos agarrando o chão. Rodrigo estava em choque, olhos arregalados, tentando levantar a viga com força bruta e conseguindo movê-la apenas milímetros. Marcelo e Paula chegaram em segundos, 3 pares de mãos agarrando a viga. Na contagem de 3, ergueram juntos, músculos protestando, e Lucas gritou quando a pressão mudou. A viga subiu 10 centímetros, 20, suficiente. Lucas se arrastou para trás, perna deixando rastro de sangue. Soltaram a viga que caiu com estrondo metálico. Paula já estava sobre Lucas, mãos treinadas avaliando danos. Fratura exposta. Hemorragia controlável, mas precisa torniquete imediato e tratamento em menos de 1 hora. Ela trabalhou rápido, retirando o cinto e aplicando pressão acima do ferimento. Lucas mordia o próprio punho para não gritar, corpo tremendo. Marcelo radiava comando central. Comando aqui, Santos, 18º andar. Tivemos colapso estrutural parcial. Um bombeiro. Ferido, fratura exposta na perna. Precisamos evacuação médica urgente. A resposta veio coberta por estática e más notícias. Santos, estrutura toda comprometida. Não podemos. Equipes médicas. Suba mais. Helicóptero no telhado. Vocês precisam. A transmissão morreu em chiado. Marcelo tentou novamente. Sem resposta. Olhou para o rádio como se pudesse forçá-lo a funcionar através da vontade. O prédio gemeu novamente. Mais alto. Mais urgente. Pedaços de teto choveram como granizo mortal. Precisamos sair agora, disse Paula. Rodrigo olhou para Lucas no chão, depois para a escadaria, depois de volta para Lucas. Não podemos carregá-lo. A estrutura vai ceder. Precisamos chamar resgate especializado. Marcelo sentiu o peso da decisão pousar sobre seus ombros como carga física. Protocolo era claro. Em situação de colapso estrutural iminente, evacuação imediata de pessoal, retorno, apenas quando estrutura estabilizada. Deixar Lucas temporariamente, descer, organizar equipe de resgate técnico com equipamento apropriado. Era a decisão correta pelo manual. Era também sentença de morte. O tempo que levariam para descer 18 andares, organizar nova equipe, subir novamente, a estrutura não aguentaria. Lucas sabia. Todos sabiam. Vão, disse Lucas entre dentes cerrados. Protocolo. Podem voltar com a equipe apropriada. Marcelo olhou para o homem que conhecia há 8 anos, com quem trabalhou dezenas de incêndios, com quem dividiu refeições e risadas e silêncios pesados depois de missões que deram errado. Olhou para Paula, cuja expressão já mostrava a decisão que ele mesmo estava tomando. Olhou para Rodrigo, jovem tremendo, olhos pedindo que alguém dissesse o que fazer. Protocolo é importante, disse Marcelo, voz firme. Mas existe um protocolo mais antigo que qualquer manual. Nunca abandonamos um dos nossos. Paula já estava reorganizando o equipamento, descartando tudo não essencial. Rodrigo parecia dividido entre alívio e terror. Lucas tentou protestar, mas Marcelo cortou com um gesto de mão. Vamos descer juntos os 18 andares. Vamos carregar você, não é discussão. A pergunta implícita pairava no ar denso. Como?
Lucas pesava 90 quilos sem o equipamento. Adicione mais 20 de equipamento que não. Podiam remover completamente. 110 quilos para descer 18 andares de escadaria estreita em meio a fumaça, calor, estrutura colapsando, carregando também equipamento próprio. Matematicamente beirava o impossível. Humanamente era loucura. Mas Marcelo já estava tirando a corda do equipamento. Mente trabalhando no problema. Paula entendeu instantaneamente. Começou a construir arnês improvisado ao redor do torso de Lucas, distribuindo peso. Vamos revezar. 2 carregam enquanto um abre caminho. Trocamos a cada 3 andares. Rodrigo, você é o mais jovem. Vai precisar aguentar turnos duplos. O rapaz assentiu, mandíbula apertada. Lucas olhava para o teto, lágrimas não de dor, mas de algo mais complexo escorrendo pelos cantos dos olhos. A decisão. Erguer Lucas pela primeira vez foi lição em física aplicada e força de vontade. Marcelo e Paula se posicionaram, de cada lado, passando os braços dele sobre os próprios ombros, mãos entrelaçadas nas costas dele para criar assento improvisado. Na contagem de 3, ergueram. Os joelhos de Marcelo quase cederam com o peso súbito. Músculos das coxas queimaram instantaneamente. Ao seu lado, Paula grunhiu com esforço. Lucas tentava ajudar usando a perna boa para aliviar peso, mas cada movimento da perna ferida arrancava gemido. Rodrigo foi à frente, empurrando escombros do caminho, iluminando o trajeto. O primeiro passo foi tortura, o segundo agonia. No terceiro, o corpo começou a encontrar ritmo, músculos se ajustando à carga impossível. A porta para a escadaria estava emperrada, moldura deformada pela explosão. Rodrigo chutou 3 vezes antes que cedesse com rangido metálico. A escadaria era mais estreita que Marcelo lembrava, ou talvez fosse porque agora carregavam peso triplo. Começaram a descida. Cada degrau exigia coordenação precisa. Marcelo descendo primeiro, andando de costas, sustentando a maior parte do peso. Paula atrás de Lucas, empurrando quando necessário. Rodrigo continuava à frente, conferindo cada lance antes que chegassem. A fumaça era mais densa na escadaria, agindo como chaminé sugando ar quente dos andares inferiores. Mesmo através das máscaras, o calor era sufocante. Suor encharcava as roupas sob o equipamento de proteção. 17º andar. Cada passo uma pequena vitória, cada vitória custando caro demais. No 16º andar, precisaram parar. Marcelo sentiu as pernas tremendo, músculos falhando. Paula respirava pesado. Baixaram Lucas cuidadosamente contra a parede. Rodrigo ofereceu água de seu cantil, todos bebendo ávidos. Lucas estava pálido, perda de sangue começando a cobrar preço apesar do torniquete. O olhar dele estava distante, em algum lugar, entre lucidez e choque. Desculpa, ele murmurou. Vocês não precisavam. Paula apertou o ombro dele. Cala a boca, Lucas. Guarda energia. Marcelo checou o relógio. 5 minutos para descer 2 andares. Simples matemática. 45 minutos para os 16 restantes, se mantivessem o ritmo. Se a estrutura aguentasse. Se não houvesse mais obstáculos. Se nenhum deles colapsasse de exaustão. Muito se. O prédio decidiu adicionar outro. Enquanto se preparavam para continuar, nova explosão sacudiu a estrutura. Mais distante que a primeira, vários andares abaixo, mas o impacto viajou através do concreto e aço como onda sísmica. A escadaria tremeu violentamente. Rachaduras serpentearam pela parede ao lado de Marcelo. Pedaços de concreto caíram, um atingindo o capacete de Rodrigo com impacto que o fez cambalear. O som que seguiu foi pesadelo auditivo, barulho de rasgo, gigantesco, metal sendo dilacerado, concreto fragmentando. Alguma seção do prédio tinha cedido completamente. Quantos andares, de que lado, impossível dizer. Mas a mensagem era clara. O tempo tinha acabado. Não era mais questão de se o prédio colapsaria, mas quando. Precisamos dobrar velocidade, disse Paula. E Marcelo viu o cálculo desesperado nos olhos dela. Impossível manter o peso por muito tempo. Precisam fazer turnos de 1 andar, não 3. Ele concordou, sabendo que estava essencialmente condenando todos à exaustão total antes de chegarem ao térreo. Mas exaustão era problema futuro, colapso era problema imediato. Rodrigo, você carrega com Paula a primeira, eu vou na frente. O jovem piscou, surpreso, mas assentiu. Assumiu posição onde Marcelo estava.
Quando ergueram Lucas novamente, Marcelo viu Rodrigo vacilar sob o peso, rosto contorcendo em esforço. Mas ele aguentou. Pés encontraram. Posição. Começou a descida. Marcelo abriu caminho, coração apertado vendo o esforço dos dois atrás, sabendo que em um andar seria sua vez novamente, sabendo que cada turno ficaria mais difícil que o anterior. 15º andar foi névoa de dor e determinação. Marcelo e Paula nos ombros de Lucas, pernas pesadas como chumbo, cada degrau uma pequena morte. 14º com Rodrigo, rapaz tremendo, mas se recusando a parar. 13º Marcelo novamente, visão começando a estreitar nas bordas. O corpo humano tem limites biológicos, limiares além dos quais músculos simplesmente param de responder a comandos neurais. Marcelo podia sentir esses limiares se aproximando. Paula também, pela forma como ela tropeçava ocasionalmente. Rodrigo ainda tinha reservas de juventude, mas a inexperiência cobrava preço, técnica imperfeita gastando energia extra. Lucas entravam e... saiam de consciência, cabeça pendendo, peso se tornando ainda mais difícil de balancear quando ele não podia ajudar. No 12º andar a escadaria estava bloqueada, não completamente, mas o suficiente. Viga de aço tinha caído diagonalmente, criando obstáculo que exigia escalada. Com Lucas, impossível. Paula estudou a situação, mente trabalhando. Precisamos ir pelos corredores, achar outra escadaria. Marcelo sabia o risco. Sair da escadaria, oeste relativamente protegida para corredores abertos, onde o fogo tinha acesso livre. Mas não havia escolha. Rodrigo empurrou a porta do 12º andar. O corredor do outro lado era a visão do inferno. Chamas subindo pelas paredes, carpete derretido, teto gotejando material fundido. Calor atingiu como parede física mesmo através do equipamento de proteção. Impossível, disse Rodrigo. Morremos se atravessarmos isso. Paula já estava verificando. O detector térmico. Lado leste está mais frio, podemos contornar. Cada segundo parados era segundo perdido. Marcelo fez a decisão. Vamos. Ele e Rodrigo ergueram Lucas novamente. Cada andar é uma batalha. Atravessar o 12º andar foi travessia pelo purgatório. Mantiveram-se colados à parede leste, onde as chamas ainda não tinham alcançado totalmente, mas o calor era insuportável. O ar ardia nos pulmões mesmo através dos filtros. Rodrigo guiava, Paula cobrindo a retaguarda, Marcelo e Rodrigo com Lucas entre eles. Passaram por sala de escritório, onde o fogo consumia tudo, papéis virando cinzas no ar, computadores derretidos em poças de plástico, cadeiras queimadas pelo calor, vidro de janelas explodindo conforme passavam, cada estouro fazendo todos estremecerem. Lucas gritou quando brasa caiu sobre ele, Paula a removendo rapidamente, mas deixou marca de queimadura através da roupa. A escadaria leste finalmente apareceu através da fumaça como miragem salvadora. Rodrigo alcançou primeiro, testando a porta. Destrancada. Abriu. A escadaria leste estava em melhores condições que a oeste, mas não por grande margem. Fumaça menos densa, estrutura aparentemente mais íntegra. Retomaram a descida torturante. 11º andar com Paula e Marcelo carregando, ambos cambaleando. 10º com Rodrigo e Paula, o jovem quase derrubando todos quando pisou em degrau escorregadio de água dos sprinklers. 9º andar. Marcelo sentiu cãibra explosiva na coxa direita, músculo se contraindo em nó agonizante. Precisou ser Rodrigo quem massageou a cãibra, enquanto Paula segurava Lucas sozinha por 30 segundos milagrosos. O tempo se tornara conceito fluido, perdendo significado. Existia apenas o próximo degrau, e o próximo, e o próximo. Universo reduzido à repetição infinita, de dor e movimento. Foi no 8º andar que a verdadeira revelação aconteceu. Paula, consultando o detector térmico compulsivamente, congelou, olhou para o aparelho, bateu nele como se estivesse com defeito, olhou novamente. Nós temos um problema sério, mostrou a tela. Temperaturas nos andares abaixo estavam aumentando dramaticamente. 4º ao 6º andar mostravam temperaturas superiores a 600 graus. O fogo tinha se espalhado mais extensivamente do que pensavam. Marcelo entendeu imediatamente. O incêndio tinha começado no 12º, propagado para cima através dos dutos, mas também descera,
e nos andares inferiores, onde havia mais material combustível, mais espaço aberto, tinha se desenvolvido em inferno completo. Eles estavam descendo diretamente para o núcleo do incêndio. A tentação de simplesmente sentar e esperar resgate bateu em Marcelo como onda. 8 andares, descidos. 10 pela frente, corpo gritando por parada. Descoberta de que a situação embaixo era pior que acima. Seria tão fácil radiografar pedido de socorro, esperar que helicóptero baixasse cabo no telhado, evacuar pelo ar, mas olhou para Lucas. Viu a palidez mortal, o tremor involuntário, os olhos vidrados. O veterano estava em choque profundo. Tinha talvez 20 minutos antes que entrasse em colapso irreversível. Helicóptero levaria mais que isso para coordenar resgate em prédio instável. A matemática era cruel, mas simples. Subir significava a morte de Lucas. Descer oferecia chance, por menor que fosse. Rodrigo vocalizou o que todos pensavam. Não podemos atravessar 600 graus. Vamos assar antes de chegar ao térreo. Paula estudava o detector, mente trabalhando no problema como sempre. Temperaturas estão concentradas nos corredores e ambientes internos. Escadaria ainda está relativamente protegida por ser estrutura de concreto independente. Se conseguirmos passar pelos andares críticos sem sair da escadaria, podemos sobreviver. Mas precisará ser rápido, sem paradas, sem descanso. Marcelo olhou para sua equipe. Rodrigo lutando contra pânico visível. Paula exausta, mas ainda calculando. Lucas inconsciente agora, peso morto. Todos no limite absoluto. E ele pedia que fossem além desse limite. Não é ordem, disse. É pedido. Posso dar ordem e seria obrigação obedecer, mas isso ultrapassa ordens. Preciso saber se estão comigo. Paula não hesitou. Sempre estive. Até o final. Rodrigo demorou mais. Conflito claro no rosto jovem. Tinha família, namorada que planejava pedir em casamento. Vida inteira pela frente. Marcelo não o julgaria por recuar. Era a escolha que ninguém deveria ter que fazer. Mas então, Rodrigo olhou para Lucas, homem que o treinara nos primeiros dias, que tivera paciência com erros de novato, que sempre oferecia palavra de encorajamento. Estou com vocês, disse, voz trêmula, mas decisão firme. Marcelo sentiu algo apertar na garganta. Orgulho, talvez, ou terror pelo que estava pedindo. Descartaram todo o equipamento não absolutamente essencial. Lanternas extras, cordas sobressalentes, ferramentas. Reduziram peso ao mínimo. Checaram cilindros de oxigênio. Paula tinha 20 minutos. Rodrigo 15. Marcelo 12. Precisaria ser suficiente. 7º andar foi prelúdio do inferno que os aguardava. Calor aumentando a cada degrau. 6º foi quando começou a ficar insuportável. 5º. Marcelo sentiu a pele queimando sob as roupas de proteção, bolhas formando mesmo através das camadas. 4º andar, a porta da escadaria, estava curvada pelo calor, metal literalmente derretendo. Não podiam tocar nela. Rodrigo teve que usar machado para forçá-la aberta o suficiente para passarem. Do outro lado, breve vislumbre de corredor transformado em fornalha. Chamas cobrindo cada superfície. Não pararam, não olharam. Continuaram descendo. Marcelo carregando Lucas com Rodrigo, Paula gritando encorajamento. Todos 3 unidos em esforço sobre-humano. 3º andar, algo se quebrou em Paula. Ela caiu de joelhos no patamar, corpo simplesmente recusando continuar. Tirou a máscara, engasgando, vômito jorrando, exaustão total, hipertermia, músculos em falha completa. Marcelo sentiu desespero gelado. Não podiam parar. Não ali. Rodrigo olhou entre Paula e Lucas, terror da escolha impossível. Quem salvar? Marcelo tomou a decisão. Rodrigo, você leva Lucas. Eu carrego Paula. O jovem abriu a boca para protestar. Marcelo cortou. Não discute. Faz. Rodrigo, lágrimas de exaustão escorrendo pelo rosto sujo, pegou Lucas nas costas em carregamento. De bombeiro. Marcelo fez o mesmo com Paula. O peso era absurdo, impossível. Seus joelhos quase cederam. Mas raiva pura e primal fluiu através dele. Raiva contra o fogo, contra a estrutura que colapsava, contra destino cruel que colocava escolhas impossíveis. Canalizou essa raiva em força. Desceu. Os últimos andares. 2º andar, Rodrigo tropeçou. Caiu. Lucas rolou. Grito de agonia quando a perna fraturada bateu nos degraus de concreto. Rodrigo se arrastou de volta, soluçando pedidos de desculpa, pegou Lucas novamente. Marcelo, com Paula nos ombros, também cambaleava.
Visão túnel reduzida a apenas os próximos metros. O cilindro de oxigênio apitou aviso final. Ar acabando. Arrancou a máscara, imediatamente engasgando com fumaça tóxica. Queimou garganta e pulmões como ácido. Continuou. Primeiro andar finalmente. Porta para o térreo à vista. Rodrigo alcançou primeiro. Empurrou. Trancada. Trancada pelo lado de fora como medida de segurança. Chutou. Nada. Chutou novamente. A porta não se mexeu. Marcelo baixou Paula, pegou o machado que Rodrigo carregava, reuniu cada grama de força que restava. Balançou. A lâmina acertou perto da fechadura. Novamente. O metal da porta começou a ceder. Novamente. A fechadura quebrou. Chutou e a porta se abriu em explosão de luz natural ofuscante. Ar fresco, livre de fumaça, atingiu como bênção divina. Cambalearam para fora. Saguão cheio de equipe de resgate que imediatamente o cercou. Mãos pegando Lucas, deitando-o em maca. Paramédicos sobre Paula, checando sinais vitais. Alguém colocou máscara de oxigênio no rosto de Marcelo. Ele lutou para focar, contar cabeças. Paula respirando. Lucas ainda inconsciente, mas mãos trabalhando sobre ele. Rodrigo colapsado no chão, mas vivo. O prédio atrás deles gemeu seu canto de morte. Marcelo virou a tempo de ver a estrutura inteira se dobrar. Aço gritando, concreto explodindo. O colapso começou nos andares médios. Secção inteira cedendo. Impacto gerando reação em cadeia. 24 andares desabando em cascata. Nuvem de poeira e detritos expandindo em todas as direções. Equipes correram, carregando os feridos além do perímetro de segurança. Marcelo foi arrastado por alguém, pés mal tocando o chão. A pá, onda de detritos os alcançou segundos depois, cobrindo tudo em névoa cinza que bloqueou o sol. Quando assentou, o prédio não existia mais. Apenas pilha de escombros fumegantes onde momentos antes estava a estrutura de 24 andares. Marcelo se sentou no meio-fio 3 quarteirões distante, máscara de oxigênio ainda no rosto, observando paramédicos trabalharem em sua equipe. Lucas foi o primeiro na ambulância. Sinais vitais críticos, mas estáveis. Correu para o hospital com sirenes berrando. Paula em segundo, desidratação severa e hipertermia, mas prognóstico bom. Rodrigo recusou maca, insistindo que podia andar, mas colapsou novamente quando tentou ficar de pé. Levado também. Comandante se aproximou, rosto grave. Santos, você desobedeceu o protocolo direto. Colocou sua equipe em risco desnecessário. 3 bombeiros entraram naquele prédio. Tecnicamente deveriam ter sido 4 a sair, mas todos saíram vivos quando deveriam ter morrido. Vou precisar de relatório completo. Mas agora descansa. É ordem. Marcelo não conseguia descansar. Ficou no hospital, roupas ainda sujas de fuligem e sangue, esperando por notícias. Paula foi liberada após 4 horas. Desidratação tratada, nenhum dano permanente. Sentou ao lado dele na sala de espera sem dizer nada, apenas presença solidária. Rodrigo saiu após 6 horas, perna torcida, enfaixada, inalação de fumaça tratada. Juntou-se aos 2 no silêncio pesado. Lucas foi o mais complicado. Cirurgia de emergência para salvar a perna. 8 horas na mesa de operação. Quando o cirurgião finalmente apareceu, expressão era cansada, mas esperançosa. Salvamos a perna. Vai precisar meses de recuperação, fisioterapia extensiva, mas vai andar novamente. Vai poder voltar ao trabalho. Marcelo enterrou o rosto nas mãos e permitiu que as lágrimas finalmente viessem. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Mídia apareceu querendo entrevistas, transformando-os em heróis. Marcelo recusou todas. Não havia heroísmo, explicava. Apenas fizemos o que qualquer um faria. Mas isso era mentira, e ele sabia. A maioria não faria. A maioria seguiria protocolo, tomaria decisão racional, salvaria 3 vidas sacrificando uma. E teriam sido absolvidos porque protocolo os protegia. Marcelo escolhera o caminho sem proteção, apostando 4 vidas contra nenhuma. Tinha dado certo por milímetros e segundos, mas poderia facilmente ter terminado com 4 corpos nos escombros. A investigação interna foi rigorosa. Cada decisão dissecada, cada momento questionado. Por que desobedeceu o protocolo? Por que arriscar 3 vidas para salvar uma? Marcelo respondeu com honestidade simples. Porque nunca abandonamos um dos nossos. Porque se fosse eu no chão com perna esmagada, confiaria que eles fariam o mesmo. Porque algumas decisões
não podem ser feitas por lógica e protocolo. Precisam ser feitas por algo mais profundo. A comissão deliberou por semanas. O resultado final: nenhuma punição, mas também nenhuma comemoração oficial. O que fizeram existiria em zona cinzenta, ato que não podia ser punido, mas também não podia ser celebrado como exemplo, sem minar todo o TSIUM. Sistema de protocolos que mantinha bombeiros seguros, a saída e suas marcas. 3 meses após o incidente, equipe se reuniu pela primeira vez completa. Lucas em cadeira de rodas ainda, mas progresso era visível. Fisioterapia funcionando. Médicos otimistas sobre recuperação completa. Paula voltara ao trabalho após 2 semanas, mas algo mudara nela. Mais quieta, mais cautelosa. Pesadelos ocasionais que acordava engasgando. Rodrigo também retornara, mas o jovem entusiasta tinha dado lugar a algo mais sóbrio, mais pesado. Vira a face real do trabalho, não a versão romantizada do treinamento. Marcelo observava sua equipe e via como o trauma os marcara diferentemente. Eles não falavam sobre aquele dia, não precisavam. Carregavam juntos em silêncio compartilhado, mas a cidade não os deixava esquecer. Memorial foi erguido perto do local do prédio colapsado. 23 pessoas morreram no incêndio, a maioria nos andares inferiores antes que a evacuação começasse. Mas 140 foram salvas, número que incluía as 5 pessoas que Marcelo e Paula resgataram no 18º andar, segundos antes do colapso. As famílias dessas 5 pessoas procuraram os bombeiros, lágrimas de gratidão, abraços de estranhos que deviam suas vidas a decisões tomadas em frações de segundo. Uma mulher em particular marcou Marcelo. Ela era mãe de uma das pessoas resgatadas do 18º andar, jovem de 26 anos recém-contratada, trabalhando apenas há 3 semanas. Quando a mãe apertou as mãos de Marcelo, lágrimas escorrendo, sussurrando obrigado repetidamente, algo dentro dele se quebrou e se recompôs simultaneamente. A culpa que carregava por ter arriscado 3 vidas começou a ser balanceada pela matemática simples. 5 pessoas vivendo suas vidas porque eles subiram. Lucas caminharia novamente porque não foi abandonado. Esses fatos não apagavam o risco, não justificavam completamente a escolha impossível, mas ofereciam contexto, significado. Lucas finalmente deixou a cadeira de rodas após 5 meses. Primeiro com muletas, depois com bengala. O dia que andou sem assistência, embora mancando, foi celebração silenciosa na estação. Voltou ao trabalho em função administrativa inicialmente, mas todos sabiam que eventualmente voltaria ao campo. Era quem ele era. Durante sessão de fisioterapia, confessou a Marcelo: cada dia que acordo e posso andar, penso em vocês. Penso que deveria ter morrido naquele corredor. Protocolo dizia para me deixar. A lógica dizia para me deixar. Vocês cuspiram na lógica e escolheram lealdade. Como vivo com essa dívida? Marcelo respondeu com palavras que também estava aprendendo. Não é dívida, é compromisso, que todos fazemos quando vestimos o uniforme. Hoje fomos nós. Amanhã pode ser você por outro. É ciclo, não transação. O Departamento de Bombeiros implementou mudanças após investigação, novos protocolos para colapso estrutural, treinamento adicional em resgate de companheiros feridos, equipamento melhorado para comunicação em situações extremas. Mas todos sabiam que nenhum protocolo poderia prever todas as situações. Sempre haveria momento em que regras confrontariam realidade, quando decisão teria que ser tomada não por manual, mas por valores mais profundos. O que Marcelo, Paula e Rodrigo fizeram não podia ser transformado em procedimento operacional padrão. Era a exceção que provava a regra, caso extremo que desafiava a sistematização. Reportagens continuaram aparecendo em aniversários do incidente. 1 ano depois, 2 anos, a história ganhou vida própria, embelezada e mitificada. Alguns detalhes eram exagerados, outros omitidos. Marcelo parou de corrigir, deixou que a lenda existisse separada da realidade vivida. A lenda inspirava recrutas novos, dava esperança a famílias que tinham entes queridos na profissão. A realidade era mais complicada, manchada por dúvida e trauma, e noites sem dormir revivendo cada segundo. Ambas eram verdadeiras de formas diferentes. Paula eventualmente se transferiu para treinamento de recrutas. Descobriu que podia processar o trauma ensinando outros a evitarem situações similares. Rodrigo
tornou-se um dos melhores bombeiros da estação. A experiência no 18º andar temperando-o de forma que anos de serviço regular não conseguiriam. Lucas retornou completamente ao campo após 18 meses, manco quase imperceptível, mas presente. Primeira vez que entrou em prédio em chamas novamente, Marcelo viu hesitação em seus olhos. Mas Lucas empurrou através dela, fez o trabalho, saiu inteiro. O medo não desapareceu. Apenas foi integrado, tornado parte do profissional que ele era. O que ficou? 6 anos após o incêndio que quase matou todos eles, Marcelo estava em cerimônia de formatura de novos bombeiros. Paula era uma das instrutoras principais agora. Discurso preparado sobre coragem e protocolo. Rodrigo estava na plateia, recentemente promovido a tenente. Lucas trabalhava. Coordenação de resgate técnico. Expertise nascida de ter sido o resgatado. Marcelo fora convidado para falar, compartilhar experiência. Subiu ao pódio olhando faces jovens e ansiosas, todos esperando palavras de sabedoria sobre heroísmo e bravura. Vocês vão enfrentar escolhas impossíveis, começou. Situações onde não há resposta certa no manual, onde cada opção tem custo terrível. Vão carregar essas decisões pelo resto da vida. Alguns dirão que fizemos algo heróico naquele dia. Discordo. Fizemos algo necessário, algo que não podíamos viver com nós mesmos se não fizéssemos. Heroísmo sugere escolha fácil. Não havia nada fácil naqueles 18 andares. Cada degrau era guerra contra a física, biologia, instinto de sobrevivência. Marcelo pausou. Memórias vívidas mesmo após 6 anos. Transportem-se naquele momento. Prédio colapsando, companheiro ferido, chance de sobrevivência mínima. Protocolo diz uma coisa, coração diz outra. Qual você escolhe? Silêncio na sala. Então levantou a mão, recruta jovem no fundo. Com permissão, capitão, mas não é verdade que vocês colocaram 3 vidas em risco para salvar uma? Matematicamente não faz sentido. Marcelo assentiu. Tem razão. Matematicamente é insanidade, mas reduzir vida humana à matemática é erro fundamental. Lucas não era número em equação. Era pessoa, colega, amigo, era alguém que confiou em nós e nós nele. Trair essa confiança para seguir protocolo teria salvo 3 vidas fisicamente, mas teria matado algo essencial em quem somos. A recruta pareceu considerar. Mas e se tivessem morrido todos? Como justifica? Marcelo manteve o olhar firme. Não justifico, não posso. Se tivéssemos morrido, seria tragédia nascida de decisão questionável. Vivo com isso, mas também vivo sabendo que quando foi exigido, não abandonamos um irmão. Existe paz nisso que nenhuma lógica pode desmantelar. Paula assumiu depois dele. Abordagem mais pragmática. Falou sobre balancear emoção com razão, sobre a importância de protocolos existirem exatamente para prevenir decisões puramente emocionais. Mas até ela admitiu que havia camada além de protocolos, fundação sobre a qual tudo mais era construído. Confiança absoluta de que sua equipe nunca o abandonará. Rodrigo compartilhou perspectiva de novato, enfrentando primeira situação extrema, admitindo terror e dúvida, mas também transformação que veio de ultrapassar limites que pensava ter. Lucas, caminhando ao pódio com manco leve, mas presença sólida, ofereceu vista do outro lado. Falou sobre estar no chão, dor insuportável, ouvindo o protocolo ditar que deveria ser deixado, e então ver companheiros escolherem diferente. Falou sobre os 18 andares não como carregado, mas como carregando, participante ativo em própria sobrevivência mesmo inválido. Essa confiança, disse Lucas, é o que permite que façamos trabalho impossível. Entramos em prédios colapsando, em incêndios químicos, em situações onde morte é possibilidade real, porque sabemos absolutamente que se cairmos, equipe nos carregará, literalmente se necessário. A história do nosso incêndio se espalhou, foi romantizada, mas a verdade núcleo permanece. Não importa o que manuais dizem, não importa o que lógica dita. Nós não abandonamos os nossos. Isso não é heroísmo. É apenas quem somos. E se escolherem essa profissão, se vestirem esse uniforme, vocês se tornam parte desse compromisso. Aplausos encheram o auditório, mas não eram do tipo performático de celebração. Era reconhecimento profundo, quase reverente. Após a cerimônia, os 4 ficaram no estacionamento enquanto recrutas dispersavam. Não planejaram, apenas aconteceu naturalmente, gravidade mútua os puxando juntos.
Olharam para a estação de bombeiros, prédio vermelho sob céu crepuscular. 6 anos, disse Paula. Parece outra vida. Parece ontem, respondeu Rodrigo. Lucas apontou cicatriz na perna através da calça. Carrego lembrança física diariamente. Vocês carregam nas cicatrizes que ninguém vê. Marcelo considerou isso. Verdade. Pesadelos diminuíram, mas nunca pararam completamente. Algumas noites ainda acordava engasgando, sentindo o calor impossível, peso de Lucas nos ombros. Terapia ajudou, tempo ajudou, mas cicatrizes permaneciam. Valeu a pena? Paula perguntou repentinamente, voz quieta. Não de forma acusatória, mas genuinamente curiosa. Sabendo o que sabemos agora, o trauma que carregamos, você faria diferente? Marcelo não precisou pensar. Não, faria exatamente igual. Cada passo doloroso, cada segundo agonizante. Porque a alternativa é viver sabendo que abandonei alguém quando mais precisava. Esse peso seria maior que qualquer pesadelo. Lucas colocou mão no ombro de Marcelo. Obrigado. Nunca disse suficientemente. Obrigado por não deixar que protocolo decidisse meu valor. Rodrigo limpou os olhos discretamente. Melhor trabalho que já fiz. Quase me matou, mas melhor trabalho. Paula sorriu, expressão rara nos últimos anos. Somos ridiculamente sortudos de estar vivos. E ridiculamente sortudos de ter uns aos outros. A história que viveram juntos não terminou naquele estacionamento, assim como não terminou quando saíram do prédio colapsado. Continuava informando cada decisão, cada resgate, cada momento de dúvida. Tornara-se parte de quem eram, tecida na identidade individual e coletiva. Recrutas que Paula treinava carregavam um eco dessa história adiante. Operações que Lucas coordenava eram informadas por perspectiva única de quem, fora o resgatado. Equipe que Rodrigo liderava sabia que seu líder entendia medo visceral porque o enfrentara e sobrevivera. E Marcelo, promovido a comandante de batalhão, tomava decisões sobre protocolos e procedimentos com balanceamento nuançado entre regras e humanidade. O memorial perto do local do prédio colapsado tornou-se local de peregrinação não oficial para bombeiros. Vinham em aniversários, em momentos difíceis, quando precisavam lembrar por que faziam o trabalho. As 23 pessoas que morreram eram lembradas, nomes gravados em granito. Mas havia também placa menor, adicionada anos depois por iniciativa das famílias dos salvos, em honra aos bombeiros que recusaram abandonar seus próprios e provaram que alguns valores transcendem protocolo. Não listava nomes. Não precisava. Aqueles que precisavam saber, sabiam. A verdadeira medida do impacto não estava em placas ou reportagens, mas em mudança cultural sutil que ondulou através do departamento. Conversas sobre quando o protocolo deveria ser flexível, discussões sobre peso moral de decisões impossíveis, reconhecimento de que bravura às vezes significa não seguir regras, mas seguir valores mais profundos. Nem todos concordavam. Alguns mantinham firmemente que regras existiam por razões, que exceções eram perigosas, que romantizar desobediência a protocolos criava cultura de risco desnecessário. Debates eram acalorados, mas necessários. Não havia resposta simples, e reconhecer complexidade era progresso próprio. Marcelo às vezes imaginava a linha temporal alternativa, aquela onde seguiram protocolo, deixaram Lucas temporariamente, desceram, tentaram retornar com equipe especializada. Nessa linha, Lucas quase certamente morria quando o prédio colapsou completamente minutos depois. Mas também era possível que todos 4 sobrevivessem na descida desimpedida. Impossível saber. Viver com incerteza de ter feito a escolha certa era parte do peso. Mas viver sabendo que tentaram tudo possível, que não mediram esforço, que honraram compromisso mais profundo que manual de procedimentos, isso oferecia paz, que lógica fria nunca alcançaria. Esta história de superação, lealdade e humanidade no limite absoluto das capacidades humanas nos ensina que os verdadeiros heróis não são aqueles que nunca sentem medo ou dúvida. São aqueles que, apesar do terror paralisante e das probabilidades impossíveis, escolhem valores sobre protocolos, irmandade sobre lógica fria, humanidade sobre matemática. Marcelo, Paula, Rodrigo e Lucas não eram sobre-humanos. Eram profissionais treinados que enfrentaram escolha impossível e decidiram que algumas coisas, lealdade, confiança, compromisso com os próprios,
valiam qualquer risco. Os 18 andares que desceram carregando peso que não deveria ser possível carregar se tornaram metáfora para toda vez que ultrapassamos nossos limites não por glória, mas porque não podemos viver conosco mesmos se não tentarmos. Se esta história tocou você de alguma forma, se reconheceu momentos na sua própria vida onde precisou escolher entre o fácil e o certo, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de coragem, superação e humanidade nos momentos mais sombrios. Comente abaixo de que cidade você está assistindo e se já passou por situação onde precisou tomar decisão impossível. Qual foi sua escolha? Como vive com ela hoje? Comente também a palavra irmandade para eu saber que você chegou até aqui. Vamos construir aqui uma comunidade que entende que heroísmo real não está em capas e poderes sobrenaturais, mas em decisões diárias de não abandonar quem precisa, de carregar peso além do possível, de recusar aceitar que algumas vidas valem menos que protocolos. Compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar que vale a pena ser carregado, ou que tem força para carregar mesmo quando tudo diz que é impossível. Porque no final, somos medidos não por quantas vezes seguimos regras, mas por quantas vezes escolhemos humanidade quando seria mais fácil não escolher. Semper Fi.